O Tribunal Superior Eleitoral divulgou hoje uma nota em que esclarece os motivos da exoneração de um servidor que procurou a Polícia Federal para fazer acusações ao tribunal. Em depoimento, Alexandre Gomes Machado disse ter sido demitido depois de relatar a superiores supostos problemas na veiculação da propaganda eleitoral do presidente Jair Bolsonaro numa rádio. Tais problemas corroborariam a denúncia do ministro das Comunicações, Fábio Faria. Segundo o ministro, rádios do Norte e do Nordeste estariam transmitindo um número menor do que manda a lei de inserções da propaganda de Bolsonaro. No depoimento à Polícia Federal, Alexandre Gomes Machado não apresentou provas nem detalhes. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou uma nota em que informa que a exoneração do servidor foi por reiteradas práticas de assédio moral, inclusive por motivação política, que serão devidamente apuradas. O TSE afirma que a reação do servidor foi claramente uma tentativa de evitar uma possível e futura responsabilização em processo administrativo. Que as alegações dele no depoimento à Polícia Federal são falsas e criminosas e, igualmente, serão responsabilizadas. Segundo a nota do tribunal, a chefia imediata do servidor nega a afirmação dele de que desde 2018 teria informado o TSE sobre falhas de fiscalização e de acompanhamento na veiculação de inserções de propaganda eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral afirma que, por lei, qualquer falha de procedimento identificada pelo servidor deveria ser comunicada imediata e formalmente ao superior hierárquico, sob pena de responsabilização. O TSE reiterou ainda que compete às emissoras de rádio e de televisão cumprirem o que determina a legislação eleitoral sobre a divulgação da propaganda eleitoral, que não é função do Tribunal Superior Eleitoral distribuir o material a ser veiculado no horário gratuito, que são as emissoras de rádio e de televisão que devem se planejar para ter acesso às mídias e divulgá-las, e que cabem aos candidatos o dever de fiscalização, seguindo as regras estabelecidas numa resolução de 2019 do Tribunal. Em redes sociais, o servidor Alexandre Gomes Machado já fez postagens contra o candidato Lula. E agora há pouco, o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, negou, por falta de provas, o pedido do PL para conceder mais inserções de rádio à campanha do presidente Jair Bolsonaro e suspender as da campanha de Lula, do PT. Vamos a Brasília falar ao vivo com a Cláudia Bontempo, ela tem outras informações. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Renata. Boa noite, Bonner. Boa noite a todos. Olha, na decisão, o ministro Alexandre de Moraes afirma que os fatos narrados pela campanha de Jair Bolsonaro na petição inicial, bem como no seu aditamento, não cumpriram exigências, tendo sido extremamente genéricos e sem qualquer comprovação. Que, não obstante apontem a existência de cerca de 5.000 rádios no Brasil, indicaram, em suas próprias palavras, uma pequena amostragem de 8 rádios, o que representa 0,16% do universo estatístico apontado. Alexandre de Moraes destaca que não trouxeram qualquer documento suficiente a comprovar suas alegações, pois somente juntaram documento denominado de relatório de veiculações em rádio, gerado por uma empresa não especializada em auditoria e cuja metodologia não oferece as condições necessárias de segurança para as conclusões apontadas pelos autores. Nem a petição inicial aditada, nem o citado relatório indicam de modo circunstanciado e analítico quais seriam as emissoras de rádio, os dias e os horários em que não teriam sido veiculadas as inserções, que os autores nem sequer indicaram de forma precisa quais as emissoras que estariam supostamente descumprindo a legislação eleitoral. O ministro segue. Pasmem ainda que do exame dos arquivos juntados pelos autores não se extraem os dados apontados como aptos a amparar as razões apresentadas. Ao contrário disso, apenas são encontradas planilhas, a rigor esparsas, com dados aleatórios e parciais, que tornam impossível chegar à conclusão sustentada pelos requerentes.
A metodologia indicada pelos autores, portanto, conforme expressamente por eles reconhecido, adota o acompanhamento de programação de rádio captada pela internet, o streaming, modalidade de transmissão que, como é sabido, não necessariamente veicula propaganda institucional obrigatória, o que vale também para a propaganda de natureza partidária e eleitoral. Isso porque as rádios, elas são obrigadas a exibir a propaganda eleitoral só nas frequências, nas ondas de rádio. Na internet, elas não são obrigadas a exibir. Bom, de acordo com a decisão, o autor, a campanha de Bolsonaro, não aponta nem tampouco comprova que a programação transmitida por ondas de rádio pelas diversas emissoras coincide exatamente com a programação transmitida pelo streaming. Bom, na decisão, o ministro anexa um estudo feito pelo engenheiro Miguel Freitas, da PUC-Rio, que atesta que até na pequena amostragem de 8 rádios examinadas pela suposta auditoria, há erros e inconsistências. O engenheiro constatou que numa data em que a auditoria contabilizou 13 inserções, houve pelo menos mais 9 numa determinada rádio. O ministro afirma: não restam dúvidas de que os autores, que deveriam ter realizado sua atribuição de fiscalizar as inserções de rádio e televisão de sua campanha, apontaram uma suposta fraude eleitoral às vésperas do segundo turno do pleito, sem base documental crível, ausente, portanto, qualquer indício mínimo de prova, em manifesta afronta à Lei nº 9.504 de 1997, segundo a qual as reclamações e representações relativas ao seu descumprimento devem relatar fatos indicando provas, indícios e circunstâncias. E Alexandre de Moraes conclui: diante de todo o exposto, indefiro a petição inicial em razão de sua inépcia, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito. E, considerando ainda possível cometimento de crime eleitoral com a finalidade de tumultuar o segundo turno do pleito em sua última semana, determino a expedição de ofício ao Procurador-Geral Eleitoral. Oficie-se ainda à Corregedoria-Geral Eleitoral para instauração de procedimento administrativo e apuração de responsabilidade em eventual desvio de finalidade na utilização de recursos do fundo partidário dos autores. Determino, por fim, a extração integral de cópias e sua imediata remessa para o inquérito 4.874 das milícias digitais no Supremo Tribunal Federal. Bonner, Renata. Obrigado, Cláudia. Bom Tempo ao vivo de Brasília. A TV Globo conseguiu contato com 5 das rádios citadas no relatório entregue ao TSE pela campanha de Bolsonaro. Todas contestaram as informações da auditoria. O sistema PASI, que engloba as emissoras de Rádio Povo em Feira de Santana e Poções, na Bahia, afirmou que todo o material de campanha recebido tem sido publicado, que as veiculações são registradas, estão à disposição e comprovam a lisura do procedimento. A rádio Viva Voz de Várzea da Roça, também na Bahia, afirma que recebeu material de campanha de todas as coligações no dia 6 de outubro, mas que as da coligação de Jair Bolsonaro só chegaram no dia 10, e isso pode ser comprovado por prints de e-mail. A rádio da Bispa de Recife informou que não opera na frequência indicada pelo relatório entregue ao TSE. A rádio Integração de Surubim, Pernambuco, afirmou ter identificado divergências entre o que a auditoria apresenta e o que foi veiculado. Citou como exemplo o dia 10 de outubro, quando teria sido veiculada uma inserção do PL às 7h05 da manhã. Nesse horário, segundo a rádio, todas as emissoras estavam exibindo o bloco do horário eleitoral gratuito, o que impede a veiculação de inserções. A Rádio Integração disse ainda que todo o material veiculado está arquivado para apresentação como prova. O candidato à reeleição Jair Bolsonaro convocou a imprensa e se queixou da decisão do presidente do TSE, Alexandre de Moraes, de arquivar o pedido do PL que questionava o número de inserções em rádios de sua propaganda eleitoral. O presidente disse que, seguindo a Constituição, vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Em sua decisão, o ministro Alexandre de Moraes elencou todas as inconsistências que o levaram a constatar que as alegações da campanha de Bolsonaro não tinham provas.